Tudo bem, pessoal. Vou analisar aqui hoje se. Será que o Olavo tem razão, realmente? Será que ele está certo? Vamos analisar aqui uma entrevista feita pela. O Olavo publicou no YouTube dele lá, entrevista com a Carta Capital. Ele fez esse trocadilho, né? Então eu analisarei a entrevista que ele fez com a Carta Capital, né? Entre aspas. E antes disso, quero só dizer uma coisa, gente. Existe uma certa convergência hoje entre conservadorismo e liberalismo. Se vocês repararem, por exemplo, o pessoal do MBL, né, liberalismo clássico nas veias, que os conservadores às vezes ficam um pouco arredios, eu não tenho nada contra, ao contrário, eu acho essa meninada bacana, eles são gente boa. Tem algumas coisas que eu não concordo, é óbvio, como em tudo nessa vida, mas sem problema nenhum. Acho os caras legais, sim. E ajudei no início, inclusive, e eles têm uma capacidade de articulação e de aglutinação gigantesca, que eu reconheço, né? Fiz entrevistas aqui no canal, na época com o Fernandinho Holliday, que é um menino super bacana, sabe? O Kim Kataguiri, são pessoas assim que a gente gosta, né? E aí do outro lado tem o pessoal conservador, né? O Olavo de Carvalho e tal. Eu também gosto, né? Não preciso escolher entre um e outro, né? Eu gosto dos dois. Então eu aprecio dentro do lado econômico a postura do liberalismo clássico e o próprio Olavo e o pessoal conservador também reconhece a importância de Mises, Hayek, Friedman e toda a escola austríaca de maneira geral. E os liberais, interessantemente, também vêm reconhecendo, o próprio Amoedo reconheceu, o Constantino, não, um liberal, que eu já entrevistei no canal também, gente boa pra caramba, e já brigou com o Olavo, depois fez as pazes, briga de novo e tal. E o Constantino já reconhece o que ele chama de conservadores de boa estirpe, reconhece a importância dos valores morais, que é disso que trata o conservadorismo, importância e priorização dos valores morais à economia, ao lado financeiro econômico. Então, gente, é interessante. Agora, vamos analisar aqui uma entrevista do Olavo e vamos verificar se ele realmente tem razão após a entrevista da carta capital, entre aspas. E vamos pegar algumas marotices do repórter, aí, do jornalista que entrevistou o Olavo. Vamos nessa. Essa história da exposição lá no Queer Museum, que era uma exposição séria. Que era uma exposição séria, mas quem falou isso? Opinião do repórter. Tá? Não era séria coisa nenhuma. Vocês pesquisem aí a exposição do museu, que era expor crianças de 5, 6, 7 anos de idade a um homem nu e as crianças tocavam esse homem nu. Aonde que isso é sério, gente? Vamos combinar. Então o repórter já na pergunta embute uma opinião. Então vamos prestar atenção nessa técnica aí. Marota, né? Vamos ficar na expressão marota para não ter aqui adjetivos deselegantes e tal, mas é curioso, né? Prestem atenção. Tá? Então essa foi a primeira marotice, vamos ver o resto agora. Depois, você tem agora, recentemente, um pedido para que professores sejam denunciados caso o estudante se sinta doutrinado, né? Ou se sinta pressionado. Isso partiu, inclusive, do próprio Bolsonaro, mas também de seguidores, uma deputada que foi eleita agora no Rio Grande do Sul. Quer dizer, essas ações que parecem repressivas, truculentas... Ação repressiva por filmar professor? O que é isso, gente? Tá vendo? Já que existe uma mensagem já oculta na própria pergunta. Isso é típico do jornalismo. Eu não sei se é só brasileiro ou mundial. O cidadão quer dar uma dizentão, mas já embute a opinião dele na pergunta. Então ele não está entrevistando, ele está colocando a sua própria opinião. Repressiva por quê?
né? E o professor não reprime o aluno quando ele impõe goela abaixo uma doutrinação política, por exemplo, ou até partidária. Votem em mim, vote nisso, vote naquilo. Pode isso? Né? Pode isso, Arnaldo? Oh, gente, né? Então aqui a gente já vê uma tendência aqui ruim, um aspecto negativo do jornalista. Tá? A gente precisa ter essa sutileza, temos que aprender esse lado. O brasileiro já está mais esperto, mas vamos prestar atenção. Vamos ver aí então a resposta do Olavo. O que o senhor acha disso? Por que é truculento? Por que seria truculento um aluno filmar a opressão que um professor exerce sobre ele? E não é truculento o professor proibir essa gravação. O que os professores estão querendo é o direito ao sigilo no ensino público. Ou seja, ninguém pode saber o que eu estou ensinando aqui. Você não pode me filmar e contar para os outros. Só existem 3 motivos pelos quais um professor pode querer isso. Primeiro, ele é um agente comunista mesmo e está querendo manipular todo mundo e não quer que ninguém saiba. Segundo, ele é um incompetente e quer esconder sua incompetência. Terceiro, ele é um pedófilo. Só existem esses 3 motivos. Nenhum deles é respeitável, eles não têm direito a esse sigilo, eles estão exercendo a censura sobre seus alunos e se queixando, fazendo de coitadinho como se o vítima de censura fosse eles. É uma inversão total. Então, pessoal, ponto para Olavo de Carvalho. Ele tem esse jeitão assim, né? Meio soco na cara e fratura exposta, né? Meio assim, passando o trator em cima, e fala os palavrões dele, né? E tudo mais. É o jeitão dele, tá? Mas vamos colocar o foco na essência do que ele está falando. Tem toda a razão. Então, na minha modesta opinião, Olavo tem razão neste quesito. Vamos continuar nossa análise. Mas o direito ele não tem, porque isso é contra a lei. Opa! Olha aí a gente pegando o lambarizinho na curva, né? Como assim, cara pálida? Como assim é contra a lei? Quem falou isso pra você? Entendeu? Então veja, ele embute um negócio, bom, mas isso é contra a lei. Olha a tática, né? Ele não fez a pergunta, ele embutiu. Então isso não está correto também. Não está correto. Tá, vamos olhar aí a resposta do Olavo, mas eu já percebo aqui uma tática ruim do repórter. Novamente, um problema. Eu estava dizendo que o direito ele não tem, porque é contra a lei. O professor ser filmado e exposto. Mas eu não gostaria de entrar no campo do Código Penal. Que bonitinho. Veja, gente, como é que você fala? Mas isso é contra a lei. Mas eu não quero entrar no campo do Código Penal. Não, mas você já entrou. Quer dizer, você deixa isso e fecha a discussão. Isso é contra a lei, mas não quero falar disso. Então fechou a discussão. Alto lá, meu amigo. Se você entrou nesse... Tem um dito popular, ajoelhou, tem que rezar. Vamos ver o Olavão aí. Um momento, ele ser filmado... Ética e de liberdade. Ele ser filmado e exposto não é contra a lei nenhuma. Contra a lei é ele proibir, é ele exigir o sigilo numa atividade que, por definição, é pública. Nenhum professor pode impedir o aluno de gravar o que ele está ensinando. Isto é censura, censura exercida em massa sobre todos os alunos, exercida por essa cambada de manipulador filha da puta. E depois ele se faz de coitadinho. O Olavo perde a paciência, né? Com razão. E falou muito bem. Olavo tem razão novamente, porque você não pode fazer o que o repórter fez. Né? Solta e fala, mas agora eu quero falar de outra coisa. Não, você tem que enfrentar o problema. Soltou, tem que enfrentar o problema. E aí tomou, né? Tomou uma do Olavão forte e o Olavo tem razão. Tá? Então, estou contigo, Olavão, em mais essa observação sua. Vamos ver o resto. E o senhor não acha que se essa doutrinação tiver... Né, estou usando o termo que você não usa. Cometeu ato falho, vocês perceberam? Ato falho. E depois tentou consertar, mas tudo bem, vamos em frente. Mas é o termo que está sendo dito aqui, né? Se essa doutrinação fosse assim, tão eficiente,
nós não teríamos tido mais governos de fato de esquerda? Ai, 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 quer dizer, se a doutrinação fosse eficiente, não teríamos mais governos de esquerda, é o que ele está falando ali. Mas, peraí um pouquinho, meu amigo, nós temos o quê? Governo Fernando Henrique, governo petista. Mas que governo? Como que não deu certo? Deu certo, sim. Está aí a consequência. Até hoje, né? Até hoje. Michel Temer é o quê? É vice de quem? Né? PMDB tem origem aonde? Não, peraí. Qualquer candidato comunista que se eleja por meio eleitoral num regime ainda capitalista, ele não vai ser louco de chegar, agora implantei o comunismo e virou tudo comunista. Não. Vai ter 20 governos de transição, que será visto como comunista por alguns e como pró-capitalista por outros. A oposição de direita dirá que ele é capitalista, que ele é comunista, e os comunistas mais radicais dirão que ele é de direita. Isso é natural, isso acontece assim. Ora, a dominação esquerdista nas escolas é total, 100%. Não se admite uma única voz discordante, e isso está assim há 40 anos. Ai, ai, ai. Então, Olavo tem razão mais uma vez. Eu sou testemunha disso, atualmente eu faço uma faculdade de filosofia, e existe a doutrinação, gente. Vamos lá, alto lá, isso é um fato. Minha pergunta é outra. Isso que existe a doutrinação, todos os mais lúcidos sabem. Minha pergunta é, será que esse repórter, será que ele não sabe? Será que ele teve a mente já lavada, já é um doutrinado, ou ele está de má fé nessa história toda? Não sei, fica a questão no ar, e aí fica para cada um de vocês responderem, tá? É um mistério, tá aí no ar. Isso começou a ser documentado nos anos 80 pelo falecido Nelson Lehmann da Silva. Ele naquela época já tinha pilhas e pilhas e pilhas de documentos do que estava acontecendo. Levou muito tempo para que as pessoas tomassem consciência de que esse problema era realmente grave. E o problema, repito eu, não é a doutrinação, não é o viés ideológico, porque é impossível você transmitir qualquer conteúdo cultural que não tenha nenhum viés ideológico. Isso é materialmente impossível. Epa, aqui nós temos uma questão muito interessante trazida pelo Olavo de Carvalho, brilhantemente trazida. Nós precisamos de uma escola sem partido ou uma escola com todos os partidos, que tenha, ou então a gente insere todo o arcabouço político, cada um defende o seu lado, ou a gente coloca a questão de forma isenta e o aluno que decida. Essa é uma discussão muito interessante, eu ainda não tenho uma noção exata, uma opinião muito definida, mas qualquer uma das duas soluções eu julgo interessante. Ou colocar de forma isenta as principais teorias políticas, ou trazer pessoas que não estão isentas, eles estão comprometidos com uma determinada perspectiva política, mas trazer outros das outras perspectivas políticas para um confronto de ideias. Também é uma coisa interessante. O Olavo tem razão nessa, vamos dizer assim, perspectiva. Então, eu gosto das duas coisas. O que não pode, só o que não pode, é o que está acontecendo hoje. Que se tem uma escola partidária e de apenas um partido, ou seja, uma escola de apenas uma tendência ideológica. Então, o que está acontecendo hoje é a única coisa que não pode acontecer. Depois o resto, se a gente vai partir para isenção completa ou para não isenção, mas a pluralidade de ideias ali, e as pessoas vão defender ferrenhamente essas ideias, mas de todo o espectro político, também é uma. Tá? Também é uma. Então, é interessante esse ponto aí, e eu deixo a questão em aberto para vocês escolherem. Tá? Eu, particularmente, eu gosto do projeto Escola Sem Partido, mas também aceito essa situação. Então, vamos apontar, se é para ter partido, então que tenha todos dentro de sala de aula.
tá? Ou o projeto Escola Sem Partido. Eu, particularmente, gosto do projeto, mas o Olavo tem um ponto aí que eu achei interessante. Vale a pena a gente colocar aqui em discussão. Por que não? O problema não é a doutrinação, o problema é a censura. Professor que faça lá a doutrinação que ele quiser, mas que ele deixe a doutrinação oposta se manifestar, e é isso que eles não deixam. Eles não querem nem ser filmados, eles não querem ser documentados, eles querem o segredo total, ou seja, querem a dominação total sobre as mentes dos seus alunos. Os pais não podem saber, a opinião pública não pode saber. Isso é a coisa mais imoral, obscena e criminosa que eu já vi. Não tenho nenhum respeito por essas pessoas, não. O senhor apoia, acha uma boa ideia a escola sem partido? Depende. Eu acho que denunciar o caso... Eu já disse, a minha posição com relação à escola sem partido foi assim, no fundo, eles têm razão. Quer dizer, o protesto é inteiramente justo. Agora, as táticas, a estratégia dele, eu tenho sérias críticas, inclusive o uso do termo doutrinação. E o ideal, vamos dizer, o termo está errado, escola sem partido. O certo é o seguinte, escola com todos os partidos. Não escola, uma escola neutra. Esse isentismo é uma ilusão pequeno-burguesa. O que tem não é a escola sem ter nenhum partido, é a escola tendo todos os partidos, está aberta a tudo. É você ter o verdadeiro pluralismo, você ter o verdadeiro debate, você ter a verdadeira discussão. E isso que os caras não querem. Estou falando que eles não querem nem que grave a aula, eles querem dar aula em segredo. Isso é um crime. São todos criminosos. Eles estão impondo uma censura que eles não têm direito de impor. E exigindo, usando a máquina pública para fazer lá dentro, em segredo, tudo o que eles quiserem. E, pessoal, eu já, inclusive, falei isso aqui. Não tem diversidade na universidade, pelo menos não na que eu frequento. Tá? E já frequentei outra também, eu sou formado em Direito, né? Todo mundo sabe. Frequentei pós-graduação, de tudo que é jeito que vocês possam imaginar. E não tem diversidade, não, senhor. Não existe. Inclusive, atualmente, na Universidade de Filosofia de Brasília, né, a UCB, não vejo diversidade. Tá? Vocês podem achar que tem, alguém pode discordar de mim, eu estou aberto às opiniões. Na minha modesta opinião, não tem diversidade. Você tem uma porção de autores socialistas e não tem nenhum autor conservador para debate em profundidade, não tem nenhum autor libertário e nenhum autor do liberalismo clássico estilo europeu. Então não tem debate. Você tem um debate interno, né, mais do mesmo, vamos dizer assim. Você não tem um confronto legítimo. Quando eu falo confronto, gente, não é o confronto entre pessoas, é o confronto de ideias, de perspectivas políticas, não existe. Então, isso aí está correto, o que o Olavão está falando. Não tem isso na universidade, não. Fica essa questão aí, isso é muito sério, questão de fundo aí para a gente debater. Tá? Então, hoje o que existe, sim, existe uma lavagem cerebral para uma única corrente política. Tá? Isso é um fato, isso não é opinião, fato, está acontecendo. Tá? Infelizmente é assim que eu vejo. Tá? Mas não, eu vejo este fato de outra vez, você está se enganando no fato. Bom, pode ser, né? Mas o que eu vejo está diante do meu nariz é isso. Tá? Inclusive a prova do Enem demonstra isso. Eu fiz uma prova agora na universidade e demonstra isso. Tá? Eu tenho disciplinas aqui na universidade, eu imprimo todo o material e a agenda está completa aqui. Agenda completa. Vocês pensam que eu estou falando sem conhecimento de causa só porque eu ouvi aqui na internet. Não, eu estou fazendo a minha pesquisa pessoal, que demanda tempo, dá trabalho. Tá? E o Olavo tem muita razão no que ele está falando aí. Tá? E o Miguel Najib também tem razão no que o Miguel está falando lá do projeto Escola Sem Partido. Tá? Doutrinação para uma única vertente existe. Então, repito, ou a gente não doutrina, postura isenta, ou aqueles que não acreditam na postura isenta e defendem deva ter uma escola com partido, então com todos os partidos.
Agora, não escola unipartidária. Hoje a coisa está feia, gente. Essa é a verdade, não adianta negar. Eu acho até que essa postura mais para o lado avermelhadinho, né, uma postura da esquerda de negar o óbvio, negar o fato, isso inclusive está prejudicando a vocês mesmos. Vocês são tolos de usarem essa técnica, porque não estão enganando mais ninguém. Então não escondam a doutrinação. Tá? É muito mais elegante da parte de vocês assumir, falar, não, nós doutrinamos mesmo porque vocês que venham aqui doutrinar do outro lado, que é o que o Olavo está falando, e deve ter vários doutrinadores em vários espectros, vamos dizer assim. E aí o aluno que escolhe o que ele quiser. É a escola de todos os partidos. Tá? Eu tenho uma predileção pelo projeto do Miguel Najib. Tá? Uma postura isenta, vou abrir o leque de opções e dar com profundidade todas essas opções. Gente, o abuso começa na escolha dos autores. Você deveria ter um balanceamento entre autores libertários, liberais clássicos, comunistas ou socialistas, né? E tem 3, sociais-democratas, vamos dizer assim. Eu não gosto do termo, porque eles não são nem sociais nem democratas, são centralizadores de poder, sempre falo isso. E a perspectiva 4, o conservadorismo. Então, essas 4 perspectivas. Então, o professor, abriria o leque dos autores, vamos dizer, pega 2, 3 autores de cada perspectiva, coloca esses autores com uma certa profundidade, e depois ele pode perfeitamente dar a sua opinião. E eu sou socialista por causa disso. Pode, eu não quero tirar isso do professor, mas ele tem que abrir o leque. Porque hoje ele não abre o leque. Hoje ele faz o joguinho ao contrário. Não, eu não sou socialista, eu sou isentão. E eu só dou autores socialistas para vocês pesquisarem. O jogo é esse. Tem uma questão mais sutil. É óbvio que tem os doutrinadores mais hostis, assim, no sentido doutrinador, usando esse termo no sentido mais negativo da palavra. Não o doutrinador do bem, aquele que quer doutrinar politicamente o aluno, quer conduzir o aluno, né, para uma situação. E a censura existe mesmo. O Olavo está correto novamente. Então é isso, gente. Vamos escutar o Olavão. Vamos lá. Professor, o senhor acha que uma das soluções para essa questão que o senhor colocou como censura seria, por exemplo, a privatização das universidades? Não, porque nas universidades privadas acontece a mesma coisa. Isso, não... mas aí você pode ter, por exemplo, um empreendedor do ensino de terceiro grau cujo grande filósofo e guru é Olavo de Carvalho. Você pode ter essa distinção. Você vai ter um que vai achar que Marilena Chaui é a grande pensadora do país, se isto fosse vai achar que é o... Então, pessoal, aqui o repórter fala uma coisa interessante. Né? Olha, então, vamos lá. De um lado a Marilena Chaui e do outro lado o Olavo de Carvalho. Este que vos fala, meus queridos colegas aqui e espectadores, na faculdade de filosofia, na matéria, inclusive, vou até falar, Humanidade e Sociedade, nós temos aqui, vamos dizer assim, o destaque principal da matéria, Marilena Chaui. Marilena Chaui. E por que não temos o Olavo de Carvalho, que sequer é citado, não existe nada. Então nós temos aqui Marilena Chaui e não temos o Olavo de Carvalho. Então, a gente tem que parar e tomar muito cuidado e olhar o que a gente tem de concreto. Concretamente, nós temos Marilena Chaui. Concretamente, não temos Olavo de Carvalho nas universidades. Ponto, parágrafo. Então, o que nós temos hoje? Doutrinação de esquerda.
Então vamos parar com essa coisa aí. Tá? Ah, mas aí teria isso aqui. Não, alô, repórter, presta atenção. Eu te mostro aqui a matéria que eu tenho. Marilena Chaui, destaque. E principalmente em algumas disciplinas, é Paulo Freire, Marx, e nessa aqui é Chaui e outra leva de pensadores da esquerda, socialistas ou comunistas. Então, presta atenção no fato. Tá? Não tem Olavo de Carvalho na Universidade de Filosofia. Não existe. Um dos filósofos que tem uma maior influência no pensamento brasileiro da atualidade. Não é sequer citado. Então, por quê? Poderiam citá-lo, ainda que para contestá-lo. Não estou falando que é para baixar a orelha para ele. Mas ele sequer é citado. E o cara é best-seller. O cara tem uma legião de seguidores aqui no Brasil. Presta atenção, repórter. Tá? Presta atenção. Porque se você continuar assim, o pessoal, não sou nem eu que vou achar alguma coisa. O pessoal que está assistindo vai achar que você está de má fé. Porque esse tipo de pergunta é uma pergunta capciosa. O fato é, eu tenho a disciplina aqui, o fato é, não se tem autores conservadores. E só autores progressistas, né? Que eu também não gosto do termo progressista, porque o termo está errado. Na verdade, o que a turma que se autodenomina progressista gosta? Gosta do retorno ao passado, do Rousseau, né, o Selvagem Nobre e tal, e a coisa, né, o romantismo do resgate e do retorno ao passado. Então, se dermos um nome correto, ou se fôssemos dar um nome correto, seria regressismo, não progressismo. O nome é o exato oposto do que deve ser feito. Estamos nas antípodas do progressismo. Tá? Durmamos com esse barulho. Né? Tem mais essa ainda. Vamos lá, Olavão. Se fosse assim, os grandes empresários teriam todo apoiado o Bolsonaro. E isso não aconteceu. O empresariado brasileiro está vinculado à esquerda há mais de 50 anos. O mercado, o senhor diz? O que se chama de mercado? Olhem o nível, pessoal. O cidadão confunde empresário com mercado. Ele não está entendendo nada. Ele não entende o que é o mercado. O mercado, meu querido, sou eu, você e todos os demais. O mercado não está num empresário, em alguém. O mercado é esse conjunto descentralizado de ações, esse universo gigantesco de atuações individuais de cada um de nós. Essa é a escolha mercadológica, o que cada um escolhe. Ei lá, não entendeu nada o cara, hein? Você vê? Mas mostra o que a esquerda realmente não está entendendo nada. Nem do ponto de vista técnico, mercadológico, e nem do ponto de vista político. E nem do ponto de vista moral. Ela não compreende. Ela acha que, bom, então eu não posso fazer apologia a um comportamento? Não, então é preconceito. Não. Todas as minorias, repito mais uma vez, temos que abraçar, incluir, amar. Nada contra nenhuma minoria. Mas fazer apologia a um comportamento de alguma minoria, isso sim é preconceito contra os demais. Nossa, será que é tão difícil entender isso, gente? Mas pelo jeito né? O repórter aí não está entendendo nada. Vamos lá, Olavão. Não, peraí. O mercado não é um sujeito, agente. Sim. O mercado é um efeito matemático de milhões de ações desencontradas. Tá certo? Então, é claro que o mercado pode ir para um lado enquanto os empresários estão indo para outro. Aliás, isso acontece com frequência. Ninguém dirige o mercado, porque se dirigir não é mercado mais. Então agora o pessoal confunde. Eles pensam, quando falam em mercado, eles imaginam assim, o consenso dos capitalistas. Isso é loucura.
Isso é analfabetismo. Esse pessoal tem que estudar. Ela vai estudar o Joseph Schumpeter. Né? O pessoal talvez entenda alguma coisa disso. Enfim, nós estamos no país mais ignorante do mundo. Né? O pessoal precisa acordar. Mas o senhor não acha que os empresários estavam, no final das contas, com Bolsonaro exatamente porque... Nas últimas semanas, se eu estivesse com o Bolsonaro, a campanha dele teria dinheiro. E não tinha dinheiro nenhum. Eles deixaram o Bolsonaro na tanga. Então, Olavo tem razão novamente, e eu vou acrescentar aqui. Quem estava com o Bolsonaro era o povo. Alô, repórter, para de colocar sua agenda, acoplar neste ou naquele, em quem você não gosta. Tá? Quem decidiu, quem votou foi o povo. Não foi o empresário que colocou o Bolsonaro no poder, foi a população, democraticamente, através do voto. Presta atenção. Bolsonaro fez uma campanha miserável, sem dinheiro, passando mensaginhas em um WhatsApp. Presta atenção, cara. Tá? E não foi só o Bolsonaro que ganhou essa eleição. Tá? O pessoalzinho da esquerda, através da corrupção gigantesca que fizeram, é que perdeu essa eleição também. Tem os dois fatores. Tá? Os dois fatores. A lambança foi tão grande que mesmo aqueles que sempre foram adeptos da esquerda, eu conheço gente assim, pessoa da minha família, inclusive, esse pessoal votou no Bolsonaro. Sacou? Então, tem esse particular aí. Tá? A lambança teve os dois fatores. Tá? O bolsonarismo raiz, vamos dizer assim, que é o pessoal que sempre foi centro-direita, não extrema-direita, como a turma fala, eu direi extrema-direita, né? Nunca fala extrema-esquerda. Né? Por mais que você vá à esquerda, nunca eles usam o termo extrema para a esquerda. Isso também é uma estratégia de ética bastante duvidosa, né, dos jornalistas, bastante duvidosa. Então, o pessoal de centro-direita é o bolsonarismo raiz, vamos dizer assim, que envolve um liberalismo clássico, europeu, na economia, e o Estado cuidando de alguns valores morais, tá, de origem cristã, valores cristãos. Ou um outro tipo de direita, uma direita mais exclusiva dentro da ideia do liberalismo clássico. MBL, o próprio Partido Novo, enfim. Tá? Então, dois tipos de direita. Uma que é liberal na economia e o norte está na moralidade, dentro dos valores cristãos, e um outro tipo de direita que foca mais na parte econômica. Tá? Então, tem essas duas direitas. Então, tem que se fazer essa distinção também. O deixaram completamente desamparado e foram lá dar dinheiro para o Haddad e para outros vagabundos. E agora, o senhor acha que a percepção que a gente tinha era de que havia um consenso entre uma boa parte do empresariado também e desse mercado que ninguém controla, a verdade, no sentido de que era mais interessante apoiar o Bolsonaro porque ele tinha uma promessa de aprofundamento das reformas, né? Não, ninguém apoiou o Bolsonaro. Neoliberal. Ninguém apoiou o Bolsonaro. Mas nenhum empresário, meu Deus do céu. Ou se teve um ou dois, foi muito. O empresariado estava maciçamente, ou com o Alckmin, ou com o Haddad, ou com qualquer dos outros. Ninguém confiava no Bolsonaro. A princípio com o Alckmin, né? Mas em seguida, quando o Alckmin não levantou o voo, migraram para... Olha, o governo que mais teve apoio do empresariado foi o do Lula. Sim. Você estava dizendo, né, que teve o maior apoio dos empresários foi o governo Lula, né? E olha, por que é assim? Vamos... Aí tem que fazer uma retaguarda histórica muito mais séria do que as discussões do dia a dia permitem. Você verá, quando foi na década de 60, houve uma profunda mudança
no discurso, na ideologia e na estratégia da esquerda. Graças à influência do pessoal da Escola de Frankfurt, sobretudo, que tinham desistido da Revolução Proletária e descobriram novas classes revolucionárias que seriam o lumpenproletariado, os artistas, os intelectuais e os estudantes. E achavam que o fronte principal de combate era a cultura. Portanto, eles descreviam isso como o trabalho do negativo, quer dizer, destruir todos os valores culturais, morais, etc., etc., que, segundo eles, sustentavam o capitalismo. Acontece que se você destrói todos os valores e referências morais, religiosas, etc., etc., só sobra um único fator organizador na sociedade, que é a economia. Então, a economia se torna a fonte de todos os valores. Quem ganha com isso? Os banqueiros e grandes empresários. Eles se tornam os donos de tudo e nós temos aquilo que Marx chamava o capitalismo cru, que é o que nós temos hoje. E é por isso que esse pessoal do grande capital apoiou os esquerdistas, porque os esquerdistas todos aderiram ao feminismo, gaysismo, abortismo, ou seja, destruição de todos os valores. Ótimo! Destrói todos os valores, então você não tem meios de resistir ao poder econômico. Então a esquerda trabalhou para esses caras, a esquerda trabalha para banqueiro, meu Deus do céu. Mas são burros demais para perceber o que estão fazendo. O Lavão é complicado, né? Ele vai e dá ele vai com as cravas da chuteira, ele vai e arrebenta mesmo, né? Agora, a pergunta é, ele está errado? Penso que não, né? A meu ver, ele está corretíssimo. Agora, eu tenho mais um item para acrescentar aí, mais do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista estrutural, vamos dizer assim. O que você acha que é melhor, né, para você, para o indivíduo, para o cidadão que está aí do outro lado? Centralização de poder ou descentralização de poder? Vamos entender o que é isso. Quando você descentraliza, o poder está com você. Então, quando você fala em atuação do mercado, a atuação do mercado é cada um de vocês. Eu, você, todos que estão em volta. O poder está conosco. Quando a gente fala em centralização, ou seja, poder lá com o Estado, aí você está falando que meia dúzia de engravatados lá em Brasília, esses terão o poder. Então, é óbvio que dentro da psicologia da tirania, se a gente entender a tirania do ponto de vista psíquico, é óbvio que os tiranos eles querem a centralização de poder. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Quais os partidos querem centralização de poder? Quem quer mais imposto ou menos imposto? Não vou responder isso, né? Se você não conseguir responder isso, aí fica difícil. Qual o partido que aumentou, por exemplo, tributação, carga tributária? Quem criou a CPMF? PSDB. Será que ele é direita ou esquerda? Estão percebendo a coisa? Ele é liberal? Neoliberal, como falam que o PSDB é? Não, ele quer mais tributo, criou a CPMF, aumentou o imposto de renda de 25% para 27,5%, a alíquota. E o PT? E o PT quer mais imposto ainda. O PT vai, o que eles chamam de avançar mais, na verdade, que avanço nenhum. Né? Eles vão acabar com você mais um pouco, tributar você mais. O PT vai a ponto de questionar a propriedade privada, já está num comunismo mais hostil, vamos dizer assim. Então, gente, essa turma aí toda, tá? Não se enganem, eles estão no mesmo pacote. Tá? E quem é a favor do livre mercado é a favor, na verdade, do indivíduo. Então, pessoal, só para concluir, gente a favor da liberdade, né, do livre mercado, indivíduo. Quem quer centralização de poder é quem está contra o indivíduo e quer o poder totalitário. É simples, mas simples demais. Sempre que você estiver na dúvida, e para encerrar esse vídeo, está muito comprido já, a outra parte da entrevista eu faço no outro dia, tá? Mas eu já assisti a entrevista, na verdade, e o Olavo tem razão. Tá? Respondendo a pergunta provocativa ali, o Olavo tem razão. Mas, para concluir, dúvida, pintou dúvida, perceba, esse cara está querendo centralização de poder ou descentralização? Se for descentralização,
está de acordo com o espírito democrático. O poder para você. Se for centralização de poder, embora a retórica seja democrática, né? Eu sou a favor da democracia, mas vou cobrar um pouquinho mais de imposto aqui, mandar tudo para Brasília, que aliás fica com 70% da carga tributária do país, é altamente centralizadora. Percebe? Já é tudo. O Brasil veio um momento tirânico em termos legislativos. Tá? O Brasil, aliás, no livro do nosso querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, o livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Até estava aqui com a cópia, devo ter levado para algum lugar, mas você sabe qual que é, né, o livro muito bom, que eu recomendo. Basicamente a conclusão é essa, o Brasil, né, a gente vive um momento socialista, não é um momento capitalista, como falam por aí. Livre mercado, não. O Brasil tem muita regra, muita interferência, muita atuação do Estado na economia. Isso prejudica. Então, na dúvida, pessoal, sobre tirania, pergunte-se, não, cuidado com o discursinho, que todo mundo vai ter na ponta da língua a palavra democracia. Democracia estará em tudo. É na defesa da democracia, mas eu quero o controle social da mídia. A mídia vai ficar nas minhas mãos. Mas democraticamente. Não cabe isso, né, gente? Não iremos cair nessa. Quem deseja controlar socialmente a mídia, controle social da mídia, que no caso foi PT, os vermelhinhos aí, isso é tirania purinha, purinha, purinha. Deixa a mídia livre, é o livre mercado. De novo, livre mercado, deixa a mídia, nós é que compraremos a mídia que a gente quiser. Então, tudo. Descentralizou, positivo poder para você. Centralizou, mais imposto, mais poder político, mais isso, mais aquilo. Em qualquer nível. Sabe? Polêmica de interferência estatal. Por exemplo, armas. Não, você não pode ter arma. Eu não estou defendendo arma, eu não gosto de arma particularmente. Mas assim, cada um que... não, você não pode ter. Gente, se você fosse um tirano, você gostaria de um povo desarmado para você dominar, ou você acha que você ia preferir um povo todo armado para você dominar? Muito mais difícil, né? Você gostaria de... Todo tirano começa pelo desarmamento. Então, temos que tomar cuidado com a retórica. Não que eu goste de arma, vamos deixar isso bem claro. Mas todo tirano quer um povo desarmado. Todo tirano é o que fala assim, não, para o benefício do povo, eu vou mandar. Eu mando em você para o seu próprio bem, não se preocupe. Cuidado. Tá? Então é regrinha para tudo, regra para que seguro você fará do seu carro. Por que o governo tem que falar que seguro eu tenho que fazer do meu carro, que é o seguro obrigatório para o seu veículo? Por que o governo tem que falar que tomada você tem que ter na sua casa? Você percebe, gente? Descentraliza, deixa cada cidadão escolher o que quer para a sua vida. E depois vai ter, obviamente, as regras de boa conduta. Então você tem um código penal, você não pode fazer o mal para os outros, etc, etc. Tá? Então é delicada a questão. Mas o resumo da ópera é o seguinte, pessoal. Descentralizou, soa como democrático. Centralizou, opa, cuidado. Então algumas questões você descentraliza, outras questões você centraliza. Ok, até admito isso. Mas o tirano deseja muito mais centralizar do que descentralizar. Cuidado com a centralização. Essa é a dica que fica. Pessoal, em outra oportunidade terminarei aqui o trabalho com essa entrevista muito interessante com o professor Olavo de Carvalho. Olavão, estamos juntos, gostei da sua entrevista, já assisti inteira. Você tem razão, positivo. E ficamos assim, pessoal. Agradeço aí você que ficou comigo nessa análise super longa aí, polêmica, cheia de complexidades e tal. Posso estar errado em um outro ponto? Mas claro que sim. Se estiver errado, pessoal, por favor, debatam aqui comigo, me corrijam.
Eu volto atrás, não tenho problema nenhum em voltar atrás de alguma posição minha. Mas é isso. Vamos debater e lutarmos para eliminar a nossa própria ignorância política, que está muito séria hoje no Brasil. E repórteres estão fazendo perguntas muito tendenciosas que eu não estou gostando, tá? Professores também estão nessa. Estão fazendo coisinhas aí pouco nobres, pouco elogiáveis. É isso aí, gente. Um abração. Até a próxima.